Senhor, pela oportunidade que nós temos de edificar algo para Ele. Será que quando nós estivermos diante de Deus, nós vamos ouvir: servo bom e fiel, servo bom e fiel, fez o que eu te mandei? Será que nós vamos ouvir? Quero agradecer os bispos e os pastores, o apóstolo. Abra sua Bíblia mais uma vez. Apocalipse 2, do 1 ao 6. Diga assim: quem somos? Depende da nossa origem. Depende da nossa semente. Depende das decisões que tomamos. Para onde vamos seguir? Apocalipse 2, do 1 ao 6, diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, que não pode suportar homens maus e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram líderes e não são, e os achaste mentirosos. Em algumas traduções está escrito aqueles que se declaram apóstolos. Apóstolo, nesse contexto, ele fala de um crente que tem uma posição na casa de Deus. Um crente que lidera pelo menos uma pessoa na casa de Deus. E tens perseverança e suportastes provas por causa do meu nome e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Se não venho a ti, removerei do teu lugar o candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, os quais eu também odeio. Nesse texto, o autor está dizendo que a igreja se apostatou. A igreja se apostatar significa sair do propósito, saiu do rumo, perdeu o alvo. Hoje, pelo menos a visão que eu tenho, é que muitos estão sentados nos nossos bancos, mas por alguma razão perderam foco. Isso não é aqui, eu me refiro à igreja do Senhor. Muitos estão vindo sedentos, muitos permanecem fiéis, mas muitos também estão se deixando esfriar, se deixando perder o alvo e estão só aquecendo o banco da igreja. Respire fundo. Vamos nos aquietar. Eu já ministrei essa palavra aqui. Peço aos irmãos que já ouviram, tenham misericórdia de mim, paciência, mas foi exatamente essa palavra que Deus colocou no meu coração para hoje. Quem já ouviu, vai me amar. Amém? É para isso que tem uns irmãos, né? Para amar, né? Mas vamos perceber o que Deus está falando conosco nesses dias. A igreja estava dizendo aqui, olha, o texto dizia exatamente: conheço as tuas obras, tanto o teu labor quanto a tua perseverança, que não pode suportar homens maus. Tanto o teu labor quanto a tua perseverança. No original, labor significa copos, que quer dizer trabalho ardente. No original, o seu labor significa um trabalho árduo. Essa igreja, mesmo apóstata, olhe para mim, por favor. Olhe para mim. Mesmo apóstata. Era uma igreja que trabalhava intensamente. Era uma igreja que fazia tudo, o movimento era intenso. Deixa eu lhe dizer algo. Nós estamos fazendo o Festival Rema agora. De nada vale esse movimento todo, de nada vale o dinheiro que você gastou para vir para cá, ou para que nós fizéssemos qualquer coisa nesse evento, se isso não for uma direção de Deus. Se Deus não estiver no centro das nossas decisões, tudo vira movimento. E o que faz diferença não é o movimento, é o mover. Os irmãos estão entendendo? Nas nossas vidas. Eu vou fazer algo, eu vou servir aqui, eu vou servir ali, eu vou servir acolá. A primeira coisa que nós temos que observar é: Deus está nessa direção? Eu realmente fui chamado para isso? Qual é o propósito da minha vida? Porque se não for, você vai se cansar, você vai se cansar, você vai se cansar, e no final das contas não vai ter fruto nenhum.
E aí o seu labor vai se tornar em movimento. Movimento. E movimento passa. Movimento passa. Tantos avivamentos que já tiveram. E algumas pessoas passaram por esses avivamentos e ainda não conseguiram perceber o mover de Deus sobre as suas vidas. Por quê? Estão alheias. Enquanto que alguns estão fiéis e alguns permanecem com o alvo, alguns permanecem insistindo e dizendo, Jesus está voltando. Tem uns que permanecem dizendo, Jesus está voltando. Eu digo sempre, Jesus está voltando. Os pastores dizem, Jesus está voltando. E tem uns que ainda falam assim, poxa, mas já tem tanto tempo que eu estou ouvindo isso. Mas a gente continua insistindo, Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Prepara-te, Jesus está voltando. Deus existe, irmãos. Parece estranho falar isso, né? Mas Deus existe. O pastor Uziel, um grande amigo, está ali, né? É o líder do Profetas da Dança, lá da igreja do pastor Cirilo. Ele estava me contando um fato muito triste que aconteceu esse ano. Ele perdeu a esposa com câncer. E antes dela partir, né, Uziel? Me permite contar esse pedacinho do seu testemunho. Antes dela partir, à noite, ela teve uma visão. Ela viu uma sala muito bonita e uma correria. Diz que o pessoal estava correndo, né? E aí ele percebeu que ela estava vendo algo. Ele falou, Gisela, você está vendo alguma coisa? Ela, estou vendo uma sala linda. Eu nunca vi uma sala desse jeito. E o pessoal está se arrumando, colocando as coisas. E ó, eu tenho que estar lá amanhã às 9h30. Não foi assim? E ele achou que ela estava delirando. No outro dia, ela chamou os filhos, chamou o esposo, chamou os discípulos, os abençoou, e às 9h40 ela partiu. Chegou atrasada ainda, hein? Coisa de mulher, né? É. O Senhor é misericordioso com a gente, com os minutos. Deixa eu lhe dizer algo. Os crentes, aquele que não desiste, a Bíblia fala, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para aqueles que te amam. Para aqueles que me amam. Esse grupo aqui trabalhava arduamente. O zelo estava alicerçado na religião e não no amor verdadeiro. Tem gente que se você tirar um copo do lugar, ele vira um bicho. Mas não é capaz de ir ali ganhar uma vida. Os irmãos estão entendendo a minha ilustração? Tem gente que se você chamar para dançar na igreja, vem correndo. Mas se você chamar para ir lá no presídio, passar o dia inteiro lá evangelizando, ele fica com febre. Ele não vai. Tem gente que... Bom, deixa os exemplos para lá. Vamos falar da religião. A gente fica alicerçado no vamos fazer, e não no vamos ser. Os irmãos conseguem compreender a diferença? Nós estamos falando de identidade. A partir do momento que eu sei quem eu sou, aí sim eu sei o que eu devo fazer. A partir do momento que eu tenho consciência do porquê eu vim a esse mundo, aí eu sei quais são as ações que eu devo agir, escolher. Identidade. Quantas pessoas não foram confrontadas na sua identidade? Algumas pessoas são feras na apologética, né? Defendem-se das falsas doutrinas, sabe tudo da letra, mas na hora de transmitir o rema de Deus, a palavra revelada, a palavra, o verbo que se fez carne, às vezes tem dificuldades. Por que eu estou te dando todos esses exemplos? Deixa eu lhe dizer, porque é tempo de nós sermos crentes de verdade. A começar de mim. Eu tenho pedido ao Senhor, Senhor, tem algumas áreas da minha vida que eu não sou crente de verdade. Não sou, irmãos, estou confessando. Tem algumas áreas da minha vida que precisam se converter. Na sua eu sei que também tem. Nós precisamos identificar onde nós precisamos ser crentes de verdade, para que nós alcancemos a plenitude de Cristo. Vamos ver aonde que nós precisamos nos ajustar, amém? Vamos ver aonde que nós precisamos nos ajustar. Atos 2, 42 a 47. Diz assim, posso ler? Quantos são rápidos aí para abrir a palavra? Atos 2,
42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão, e nas orações. O que é ser crente? O que é ser crente? Ser crente é ser um homem indestrutível? Não, irmãos. Olha só. Perseveravam. Digam, ser crente, a primeira característica de um crente é a perseverança. Ele apanha, levanta e segue em frente. Não é verdade? Hoje o evangelho, às vezes, é visto por nós de uma forma muito boa. Aos nossos olhos, o crente não fica doente, o crente não passa necessidade, o crente não... Tudo que é ruim é não para nós, não é? Mas tudo que é bom eu quero tomar posse. Aí eu faço campanha num monte para fazer isso, eu faço campanha para fazer aquilo, eu faço... Ser crente é ter Cristo no coração. E porque você tem Cristo no coração, todas as vezes que você passar por qualquer situação, Ele vai te dar uma saída, Ele vai te fortalecer, Ele vai te dar ânimo para passar por ela. Porque aí alguém adoece na família, aí sua fé esfria. Por que Deus fez isso comigo? O sol nasce sobre justos e injustos. O vento sopra sobre todos nós. O que Jó falou? Jó perdeu a família inteirinha num dia só. Perdeu tudo num dia só. E ele disse, Deus me deu e eu o louvei. Se Deus me tirou, porventura não vou louvá-lo? Ele continua sendo Deus. Continua sendo Deus. O nosso Deus é aquele que nos supre nas nossas necessidades. Mas não nas necessidades que eu tenho, nas necessidades que Ele tem na minha vida, para que o propósito dele se cumpra através de mim. Você já orou para ganhar na loteria? Já pediu ao Senhor, Senhor, me revela os números? É loteria ainda, né? Já pediram para você? Já? Procurar um profeta para ele me dar um número. Tá bom. Tem gente que pode já ter orado. É um exemplo esdrúxulo, irmãos, mas só para você entender. Eu sei, né, que ninguém faz isso. Mas, às vezes você ora a Deus por umas coisas que não tem pé nem cabeça. E Deus não te responde. Aí o que você faz? Esfria na fé, porque você só está pensando em você. Enquanto que outras, às vezes basta uma oração simples. E o Senhor vem e fala com você. Qual foi a última vez que o Espírito Santo falou com você essa semana? Você pode se lembrar? Deixa eu lhe dizer, o Espírito Santo fala sempre conosco. A gente aqui não está pronto para ouvir. E a Bíblia fala sim, que Ele vem sobre nós. Se a gente perseverar, Ele está firme. Certa vez nós estávamos na Bélgica. E nós fomos pregar numa praça. E um grupo de rapazes muçulmanos me cercou. As mulheres não são bem vistas por eles, os irmãos sabem disso, né? E eles me cercaram e começaram a me confrontar, dizendo assim... eu quero que você pare de pregar nessa praça. A gente estava pregando lá na praça. Pare de pregar nessa praça. Eu falei, mas eu não posso parar. Do jeito que você serve o seu Deus, eu sirvo o meu. E aí ele dizia assim... vocês são idólatras, falando para mim. Eu falei, não, nós não somos idólatras. Nós servimos a um só Deus. Não. E o rapaz me confrontava e os outros iam com ele. E o nosso pessoal começou a se juntar também. Foi virando aquele negócio, né? Aí ele falou para mim assim, vocês são idólatras. Eu falei, não somos, nós adoramos a um só Deus. Ele disse, não, quer ver? Nega Jesus. Eu falei, não nego. Então Jesus é Deus? Eu falei, é. Nega o Espírito Santo, ele falou para mim. Eu falei, não nego. O Espírito Santo é Deus? Eu falei, é, eles são dois. Nega Deus Pai? Eu falei, não nego. Ele falou assim, então você aceita que ele é Deus? Eu falei, aceito. São três, vocês são idólatras. Eu falei, lá, eu pensei cá comigo, estou no sal, não sei como que eu vou sair dessa. Como que eu vou explicar para ele? Aí eu falava assim, não, mas é 3 em 1. Aí virou aquela confusão, eu fiz uma oração assim, Deus me salva. E aí veio uma luz no meu coração, eu virei para ele e falei assim, escuta, você é muçulmano, né? Sou. Falei, me responde uma pergunta.
quando os muçulmanos morrem, eles vão para onde? Ele falou, como? Eu falei, quando os muçulmanos morrem, o que acontece? Ele falou assim, a gente vai para o paraíso. Aí eu fiz assim, paraíso? Ah, eu pensava que vocês eram iguaizinhos a gente. Ele falou, como assim? Eu falei, não, porque o cristão é o seguinte, quando o cristão morre, a gente pega o corpo e enterra. Mas a alma vai para Deus. Aí ele riu e falou assim, você está brincando comigo, né? É claro que o nosso corpo a gente enterra. A alma vai para o paraíso. Eu falei, então os muçulmanos são 2. Aí ele parou assim, me olhou. Gostei. Me fala mais. E por dentro, irmãos, eu fiz aquela cara de paisagem por fora. Mas por dentro eu estava assim, Jesus, eu nunca tinha pensado nisso. Nunca me passou pela cabeça uma coisa dessas. Por quê? Porque o Espírito Santo ele vem falando conosco na hora que a gente realmente precisa ouvir. E ele vai nos suprir naquilo que está em linha com o coração dele. Mas se você faz orações apenas pensando em você, no seu bem-estar e nas coisas que você faz até de conta que Deus não está vendo, ele não vai nos responder. Às vezes ele prefere ficar calado. Verso 43, em cada alma havia temor. Olha só. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Mais uma característica de quando a igreja se reúne. Temor. Hoje nós não temos mais temor. Hoje a gente vem para o culto como se fosse uma reunião social qualquer. Esse lugar é santo porque nós estamos aqui reunidos e santificamos esse lugar. O Espírito Santo está em você, meu irmão. Onde você for, você é o santo. Os irmãos estão entendendo? Temor é guardar o Espírito de Deus. Temor é guardar a vida de Deus. Temor é poupar e se santificar para que Deus tenha liberdade de agir em você e através de você. Eu me lembro épocas onde, durante os nossos cultos, o temor de Deus era tão grande que em alguns momentos a gente não conseguia ministrar. Eu me lembro uma época, o Festival Rema aqui, era o Evangelizando com Arte, ainda tinha aquela igreja da Cachoeira. E eu me lembro de um dos dias que veio o grupo do Rio de Janeiro ministrar, o grupo Mudança, lá da comunidade Zona Sul do Rio de Janeiro, da Alcina. E era um grupo muito ungido de Deus, as meninas eram muito simples e muito cheias do Senhor. E eu me lembro que quando elas foram dançar, no final da coreografia, elas ficaram de joelhos e continuaram orando, e a presença de Deus encheu o lugar, de uma tal forma que a gente não conseguia continuar. Algumas pessoas foram lá e tiraram elas de lá. O palco ficou vazio. Todo mundo começou a aplaudir. 5 minutos de aplauso, 6 minutos de aplauso, 7 minutos de aplauso. Eu lembro que tinha umas caixas de som do lado de cá, e a gente ficava atrás da caixa de som para entrar. O senhor lembra disso, pastor? E eu lembro que o pastor Kiko estava chegando, porque ele estava correndo, trazendo e levando gente, e ele chegou e falou assim, Adriana, já era 11h30 da noite, irmãos. E ele chegou e falou assim, Adriana, o ônibus para de passar meia-noite. Naquela época era assim, né? Eu queria, você não está dando conta de encerrar? Deixa eu tentar. Eu peguei o microfone e entreguei para ele. E ele é pequenininho, né, o pastor Kiko, né? Eu lembro direitinho do pastor Kiko entrar, ele deu um passo para dentro. Não é misticismo, isso aconteceu. Ele deu uma guinada para trás e falou, não dá para entrar aí. Não dá para entrar aí. E o povo aplaudindo, e o povo aplaudindo, e o palco vazio. Aí começou, vinha um, falava assim, eu tinha um caroço no seio quando eu cheguei aqui, agora não estou sentindo mais. Chegava outro e falava assim, o sujeito ali atrás manifestou o demônio, ele foi liberto, mas ninguém precisou impor as mãos sobre ele. Chegava outro e falava assim, estou falando em línguas, aí falava, eu nunca falei antes. O mover de Deus. Naquele dia ninguém precisou ministrar, nós fomos todos ministrados. Foi um dia que marcou a minha vida. Nós somos de uma época onde a gente ia para o monte
e as árvores pegavam fogo, era um fogo que não queimava, a gente trazia para casa uns gravetinhos. Quem se lembra disso? Para ninguém achar que eu estou falando mentira aqui. Quem é desse tempo? A gente ia para um monte, eu me lembro uma vez que minha mãe queria mostrar para minha avó, ela pegou os gravetinhos, pôs dentro de uma caixinha que ela achou lá, mas quando ela chegou em casa, o bichinho já tinha apagado. Nós somos de um tempo que quando a gente começava a orar, o Espírito Santo vinha e nos tomava, e nós ficávamos cheios de alegria e temor do Senhor. Mas a Bíblia fala que a glória da segunda casa é maior do que a primeira. E eu creio que está chegando o tempo onde o Espírito Santo novamente vai visitar a igreja dele no Brasil. E nós vamos ver sinais, prodígios e maravilhas. E deixa eu lhe dizer, os profetas estão dizendo, virá um mover como nunca veio antes. Mas preparem-se para que não passe de você. A Bíblia fala que ele não vai derramar vinho novo em odres velhos. Como que eu faço para renovar o meu odre? Conheça a palavra de Deus, apresente-se a Deus, chegue diante de Deus, persevere, suporte as provas. É isso que está dizendo aqui, tens perseverança, suportastes provas por causa do meu nome, não te deixasse esmorecer. Os irmãos estão entendendo? Ah, pastora, mas eu sujeito. Não, meu irmão, quando chegar lá em cima, não vai adiantar você falar assim, olha, meu marido era difícil demais, aí eu não servia a Deus. Eu vou falar, não quero saber do seu marido, quero saber de você. Olha, porque o meu pai, não quero saber do seu pai, quero saber de você. Ah, porque eu servia a Deus num lugar que tinha... Não quero saber. Você, o seu testemunho, a sua vida, você perseverou, você andou em santidade, você falou do meu nome. É isso que a Bíblia está dizendo. Os irmãos estão entendendo? Verso 5. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te. Volta às práticas das primeiras obras. Se não venho a ti, removerei o teu candeeiro, caso não te arrependas. A gente acha que Deus não vai fazer nada. É claro que vai. Deixa eu lhe dizer, tem gente que confunde aquele versículo quando fala assim, que o propósito de Deus na nossa vida nunca será frustrado. Esse versículo não deve ser interpretado dessa maneira. É o propósito de Deus que não vai ser frustrado, não é o seu. Se o seu estiver em linha com o de Deus, aí sim você pode dizer, o meu propósito, que é o mesmo de Deus, não será frustrado. Mas se o seu propósito for só seu, irmãos, Deus não tem compromisso com isso. Deus não tem compromisso com o que Ele não falou. Deus não tem compromisso com o que Ele não prometeu. Deus não tem compromisso com nada que está fora da sua palavra. Os irmãos estão entendendo? Porque se eu busco só o que eu quero, Deus vai escolher outro para cumprir o propósito dele. E assim o propósito dele não será frustrado. Os irmãos estão entendendo? Tinha algumas características muito legais. Vendiam suas propriedades, no verso 45, e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Tem gente que lê na Bíblia assim, à medida que alguém tinha oportunidade. Necessidade e oportunidade é diferente. A gente tem que glorificar a Deus pelo pouco, a gente tem que glorificar a Deus pelo muito. Necessidade é diferente de oportunidade. Muitos estão se aproveitando. É uma dificuldade um rico na igreja. Não sei nem por que eu estou falando isso. Mas é uma dificuldade. Por quê? Porque todo mundo em cima da pessoa. Isso é oportunidade, não necessidade. Os irmãos me amam ainda? A gente depena o sujeito. Eu falo isso como igreja. A gente depena a pessoa. Os irmãos entendem essa expressão goiana? Que eu crio galinha lá em casa, irmãos. É verdade, todo dia joga milho. Na minha casa tem um galinheiro, então eu sei muito bem o que é depenar uma galinha. Quer dizer, eu já vi, né? Eu nunca fiz, né? Mas às vezes a gente depena o irmão.
ao invés de agradecer pela provisão que vem. Deus é um Deus de promessas e é um Deus que nos supre quando você está em linha com o coração dele. Deixa eu contar o que aconteceu no meu casamento. Não sei se o pastor Sinomar se lembra disso, né? Quando nós nos casamos, eu e o Maurílio, 4 meses antes da gente se casar, o Maurílio ficou desempregado. Um homem casado desempregado é uma crise, né? Pensa, um homem nervoso, a crise do sujeito de estar desempregado. Aí ele fazia um negócio aqui, fazia outro ali, ralava o dia inteiro para ver se conseguia, né? Aí aconteceu que a gente estava construindo uma casinha, onde a gente mora até hoje. E a gente resolveu colocar um piso, e estava no meio da construção. Ele fazia um negócio aqui, outro ali, ia colocando lá, mas aquele emprego fixo ele não tinha ainda. Ele ficou desempregado 4 meses. Inclusive 3 meses antes da gente casar e 1 mês depois. Depois, né, o Senhor nos trouxe a vitória. Mas a gente estava colocando piso. Eu me lembro que o piso ficava em R$ 1.200 aproximadamente. O restante que faltava, nem isso a gente tinha. A gente não tinha. E eu lembro que faltava uma semana para o nosso casamento. O pastor Sinomar, a gente falou para o pastor, ore por nós, a gente precisa colocar o piso lá. Está faltando ainda R$ 1.200. E aí o apóstolo falou assim, vamos tirar uma oferta aqui e vamos ajudar vocês a suprir isso aí. Tá bom, aí ele pegou o microfone e falou assim, irmãos, a Adriana e o Maurílio precisam de R$ 800. Aí a gente foi lá e falou assim, pastor, é 1.200. Aí ele pegou o microfone e falou, irmãos, vamos tirar uma oferta aqui de R$ 800. Aí o Maurílio falou, vai lá, fala lá. Eu falei, não, vai lá e fala, não, vai lá e fala. Aí um de nós veio de novo, pastor, é 1.200. Você lembra disso? Eu sei que tiraram a oferta e deu 300 e poucos reais. Me falaram, eu não vi. O que eu e o Maurílio fizemos? Agradecemos ao Senhor. Senhor, o Senhor é maravilhoso. O Senhor nos supre em todas as nossas necessidades. O Senhor é lindo. Agradecemos ao Senhor, fechamos a sacolinha, jogamos numa bolsa nova que eu tinha ganhado. É importante esse detalhe, hein? Você vai saber por quê. Não tinha nada na bolsa. Algum homem já viu uma bolsa de mulher? Como é que é? Você tira até a casa lá de dentro, se for necessário, né? Essa bolsa, irmãos, ela era nova, ela não tinha nada. Eu ganhei aqui. O que eu fiz? Peguei a sacola, joguei dentro da bolsa, fechei, levei para casa. E o Maurílio falou, segunda cedo eu vou lá, para a gente contar e ir lá fechar a questão do piso e negociar o resto. Tá bom. Quando foi segunda cedo, o Maurílio chegou mais cedo e está ele e a minha mãe contando o dinheiro. Aí eu comecei a ouvir, minha mãe é bem divertida, quando ela começa a rir, a gente ouve de longe. Aí começaram a rir. Eu falei, uai, está divertido esse negócio, vou lá ver, né? Falei, o que está acontecendo aí? Falei, nós estamos contando o dinheiro. Eu falei, então tem que rir mesmo, né? Falei, não, é porque nós contamos primeiro, deu 300 e pouco. Aí ninguém anotou, a gente teve que contar de novo. Aí deu 410. Eu falei, não, vocês contaram errado, conta de novo. Pois é, aí nós achamos isso. Aí nós contamos de novo. Deu 500 reais. Aí eu falei, nossa, então continua contando. Aí eles foram contando, 600 reais. Era meia hora rindo. A gente se jogava no chão, irmãos, rindo. A gente ria, falava assim, ou a gente está doido, ou o negócio está multiplicando. 560, 700, 750... 800. Aí nós passamos mais umas 4 vezes. 800. Aí passamos mais umas 4 vezes. 800. Os irmãos estão entendendo? E palavra, hein? Nós precisamos confiar no Senhor e na nossa liderança. Nós precisamos confiar no Senhor e na nossa liderança. Depois que nós contamos os 800, o Maurílio pegou o dinheiro e foi lá negociar o piso. Aí o piso tinha entrado em promoção. Sabe quanto nós gastamos? Exatamente. Diga, necessidade.
é diferente de possibilidade. Ah, eu vejo uma possibilidade de ganhar um pouco mais, eu vou... Não. Necessidade. Sabe o que é falta de necessidade? Prosperidade. Falta de necessidade, prosperidade. Amém? A igreja que se coloca no lugar dela, deixa o Senhor livre para que ele ocupe o lugar dele. Efésios 3,17 diz assim: e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. O principal característica da igreja, do crente, de verdade, ele ama. Se você tem dificuldade de amar, meu irmão, eu sugiro que você vá para a presença de Deus e diga: Senhor, eu preciso da sua característica, eu preciso aprender a amar. E amar não é só os que me são bons. Amar a todo aquele que o Senhor ama. Amar o rico, o pobre, o doente, o saudável, todos. Porque Jesus morreu e ressuscitou por todos. Sabe por que a sociedade cobra tanto do crente? Por que a sociedade não fala que o espírita é fofoqueiro? Será que não existe um espírita na face da terra que é fofoqueiro? Por que a sociedade não fala que... Eu estou usando as religiões que eu conheço, as mais conhecidas. Nada pessoal, tá, irmãos? Se eu falar budista, você não vai ficar fora do nosso contexto, né? Por que a sociedade não cobra do católico? Ó, tá colando na prova o católico aqui, ó. Não, o que eles falam? Ó, o crente colando na prova. Você mentiu, mas você não é crente? Mas ninguém fala assim: católico, você está mentindo? Já viram isso? Já pararam para pensar por quê? Porque cristão é Cristo pequeno. Cristão é a imagem e semelhança do Senhor. Quando a pessoa olha para você, ela espera, ainda que seja inconsciente, encontrar Cristo. A criação anseia pela manifestação dos filhos de Deus. A criação anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Eu vou dizer mais uma vez para isso entrar no seu coração e você dizer pelo menos assim um glória a Deus. A criação anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Presta atenção, lá em João, isso é um princípio. João 3,16, quem sabe esse versículo de cor? Vamos comigo então. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem já leu 1 João 3,16? 1 João 3,16 está dizendo assim: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a vida por nós e devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Presta atenção, tem muito crente que decorou João 3,16. Para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque eu tenho a vida eterna, vai ser muito bom para mim morar no céu. Mas se esquece de 1 João 3,16, que diz: nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Está dizendo aqui que é pelos irmãos bonitos? Está dizendo aqui que é pelos irmãos que eu gosto? Está dizendo aqui o quê? Pelos irmãos. Ser crente é se parecer com Cristo. Ser crente é não desistir de ser igual a Cristo. Ser crente é aprender com Cristo todo dia. Essa é a nossa identidade. Os irmãos estão entendendo? Vamos ver a trajetória do Senhor. Vamos ver se eu consigo fazer isso em 6 minutos. Trajetória do Senhor. Os céus são céus, Salmo 115, 16. Os céus são céus do Senhor, mas a terra deu ele aos... Porque se nós nos parecemos com Cristo, nós temos que entender que o propósito dele é um alvo específico. Qual é o alvo que Deus trouxe para a sua vida?
Qual é o objetivo de Deus ter te feito da forma como você é? Os irmãos estão entendendo? Os céus, diga comigo, os céus são os céus do Senhor. Mas a terra deu ele aos filhos dos homens. Gênesis 1 está dizendo assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Porém, lá está dizendo, mas a terra era sem forma. No original mas a terra tornou-se sem forma. Por quê? Porque em Isaías 14, Ezequiel 28, a queda de Lúcifer. O que significa Lúcifer? Carregador da luz. Ele achou que poderia ser melhor que Deus. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando a gente pega a palavra de Deus e acha que pode melhorá-la da nossa maneira, essa é a síndrome de Lúcifer. Se ele que andava próximo de Deus, se ele que andava sobre pedras afogueadas, se ele que tinha tudo à sua disposição, a Bíblia diz que ele era perfeito. Se ele caiu, você acha que não há possibilidade de nenhum de nós cair? Os irmãos estão entendendo? Precisamos vigiar e olhar para o autor e consumador da fé. Há uma divisão entre Gênesis 1 e 1. A terra tornou-se sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E aí Deus resolveu vir com a segunda criação. E disse Deus, haja luz. E o que houve? Luz. Houve luz. E Deus abençoou. Aí aconteceu o quê? A humanidade, depois da queda de Adão e Eva, a humanidade se corrompeu. Veio o dilúvio. Aniquilou a terra. Novamente Deus dá uma oportunidade a uma família. Depois o que aconteceu? Abençoou Noé e os seus filhos e disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Desde o início, o propósito de Deus para os seus filhos é esse: multiplicai-vos e enchei a terra, multiplicai-vos e enchei a terra, sede fecundos. Quero filhos, quero filhos. Por que tantos ministérios hoje estão inférteis? Por que tantos ministérios hoje não colocam o seu coração em gente? Por que a gente fica ligado nas luzes, no palco, no que o irmão vai dizer, e não vai atrás de gente? Nossos ministérios estão inférteis, porque a gente esqueceu-se do propósito principal de Cristo. Gente. Os irmãos estão entendendo? Os irmãos me amam? Posso continuar falando? Depois, no capítulo 11, os homens resolvem fazer uma torre. Essa torre de Babel, todo mundo já conhece a história, principalmente aqueles que passaram pela escola dominical, né? Deus falou assim para Jesus, os dois, né? Olha, nós vamos ter que descer e nós vamos ter que espalhá-los pela face da terra, porque agora eles são um, e eles estão, o que eles quiserem eles vão fazer. Só que eles estão desviados. Eles estão fora do propósito. E o que aconteceu? A Bíblia diz que Deus desceu e espalhou o povo pela face da terra. Daí é uma matéria, inclusive, que eu já aprendi com o pastor Eurípedes, com o bispo Eurípedes, com a pastora Ione. Daí começou-se a batalha espiritual territorial, porque o povo começou a ser espalhado pela face da terra. Alguns falaram outras línguas, né? Alguns foram para norte, outros para sul, leste, oeste. Alguns passaram pelo Estreito de Bering e vieram para as Américas. E à medida que eles avançavam, o que acontecia? Eles tinham o costume de levantar altares. Mas eles estavam desviados de Deus. O que eles faziam? Vinha uma fera, passava medo, levantavam um altar para um Deus estranho. Os demônios se aproveitavam daquilo e entravam. Por isso que algum tempo atrás, cada região tinha demônios específicos. Nós demos legalidade, por causa da nossa cultura, por causa da nossa prática, nós demos legalidade para que os demônios se alojassem ao redor do mundo. Por isso que você entra em Portugal, tem um tipo de espírito que atua lá. Você entra na África, tem outro tipo de espírito que atua lá. Você vem para a América, tem outro tipo de espírito que atua lá. E com a globalização, agora eles têm livre acesso a todo lugar. Os irmãos estão entendendo?
Mas Deus também tem as suas estratégias. Crescei-vos e multiplicai-vos. Crescei-vos e multiplicai-vos. Crescei-vos e multiplicai-vos. Nós precisamos entender por que fomos chamados, aqui fomos chamados. Irmão, se você soubesse quem você é, o pastor Sinomar ia ter um problema seríssimo nessa igreja. Ele ia ter que fazer pelo menos 4 cultos por domingo. Porque a multidão que você ia trazer não ia caber. Porque o nosso propósito principal é ganhar vidas. Sabe qual que é o propósito do seu ensino? Ganhar vidas. Sabe qual que é o propósito do seu trabalho? Ganhar vidas. Nós só trazemos alegria para os céus quando se ganha vidas. A única citação de que houve festa no céu é quando um pecador se arrepende. Não é quando um grupo dança, não é quando um grupo canta, não é quando alguém faz um sermão daqueles assim que levanta os defuntos. Não, é quando alguém se arrepende. Os irmãos estão entendendo? E aí Deus achou Abraão. E Deus resolveu fazer uma aliança com Abraão. E através da vida de Abraão, da aliança que ele fez com Abraão, não dá tempo da gente falar da aliança hoje, ele trouxe Jesus. Abraão, Isaque, Jacó e Cristo. Abraão, Isaque, Jacó e Cristo. Deus tem um propósito específico. O que Deus traçou para fazer, Ele vai fazer. Sabe algo que eu tenho pedido a Deus sempre? Eu tenho pedido a Deus sempre. Senhor, me dá a graça de me parecer contigo. Independente do que eu vier a passar, independente das dificuldades que eu tenha, eu quero ser encontrada fiel. Vocês viram a pecinha que nós fizemos aqui da igreja? Há um detalhe nessa peça que eu gosto muito. Quando as testemunhas ficam aqui e o noivo pega a noiva, o que ele faz? Vocês observaram? O que o noivo faz? Alguém observou? Ele fez um sinal com a cabeça para agradecer quem ornamentou a noiva. Filho bom e fiel, fez o que eu te mandei. Filho bom e fiel, fez o que eu te mandei. Preste atenção, irmãos. Dá tempo ainda. Ainda dá tempo do propósito de Deus se cumprir nas nossas vidas. Ainda dá tempo. Ah, pastora, já passei da idade. Não, meu filho, passou não. Sabe que tudo que Jesus fez, Ele fez em 3 anos? Todo o ministério de Cristo durou 3 anos. E Ele disse, maiores obras vocês fariam. Está na hora de você recomeçar. Está na hora de você recomeçar. Basta que a gente aprenda a ouvir o Espírito de Deus. Basta que a gente compreenda o propósito de Deus para as nossas vidas. Eu gostaria de orar por você, mas antes eu quero fazer mais uma ministração. Eu gostaria que a gente visse essa peça e prestasse muita atenção nessa música. É uma música do Asaf. E ele fala da igreja gloriosa do Senhor Jesus. Eu gostaria que você prestasse atenção. E depois disso eu quero fazer um apelo. Eu quero te dar a oportunidade de mudar de vida, de deixar para trás a meninice, de deixar para trás a religião e assumir o desafio de se parecer com Cristo. Porque esse é o propósito de Cristo para nós. Quem é a minha identidade? Nenhuma, senão Ele, Cristo. Sabe qual é a minha identidade? Nenhuma, senão a dele, Cristo. Antes de você ver essa coreografia, abaixa a sua cabeça um pouquinho. Vamos orar. Papai, que o Senhor traga sobre nós a revelação. Que o Senhor traga sobre nós o temor.
a perseverança, a graça, que nós possamos compreender a largura, a profundidade, a altura e o cumprimento daquilo que o Senhor tem para realizar através das nossas vidas. Em nome de Jesus.